Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para todos, né? Espero que todos estejam bem aí nessa quarentena. Vamos dar continuidade então aqui, né, com temas latino-americanos, seguindo então o nosso cronograma, né? Antes eu só queria passar alguns recados bem breves em relação à disciplina. Eu tô respondendo vocês somente agora em relação aos textos da avaliação 1, porque eu peguei agora e passei a baixar, né, os arquivos, e à medida eu vou ler todos primeiro, né, para dar todas as notas, e quando eu acabar, daí eu vou encaminhar individualmente para cada um a sua respectiva nota, né, para não acontecer de um receber a nota e os outros ainda não. Então eu só vou divulgar as notas depois que eu tiver lido todos os textos. Vou enviar então individualmente para cada um, vou enviar por e-mail, porque no Cobalto, como essa avaliação ela vale 5 pontos, né? E o Cobalto só permite colocar avaliações que valem 10, e essa primeira nota é a soma dessa mais da outra avaliação. Então eu vou colocar, vou informar vocês por e-mail para vocês também terem o controle de saber quanto precisa nas outras avaliações, etc. Outra coisa em relação aos trabalhos, então o segundo texto, como eu tinha comentado, é o documentário Menino 23, né? Infâncias Perdidas, que eu coloquei o link então no Moodle, né? Que é o tema que a gente vai falar hoje. Eu já antecipo então que hoje, como é um tema muito amplo, né, cheio de pontos, e tem também aqui eu tenho alguma bibliografia para apresentar para você sobre isso, que é a questão da escravidão e do negro no Brasil e na América Latina, mas nesse caso mais até focado no Brasil. Provavelmente eu precise de 2 vídeos, eu faço 2 vídeos, eu tenho disponível aqui na minha memória um vídeo para 37 minutos, mas se precisar, eu acredito que provavelmente vai precisar de mais um tempo, aí eu vou postar em 2 vídeos como eu fiz na última aula, só que na última aula eu fiz em 2 vídeos porque eu acabei apertando o botão sem querer. Então, de stop, né? Então, essa aula vai ficar um pouco mais extensa, mas é para a gente poder dar conta, né, do conteúdo, assim como talvez mais para frente a gente precise, quando a gente falar de outros assuntos, de um espaço maior. Então, estou recebendo as aulas de vocês referente às frequências. Eu posso até, se alguém tiver dúvidas e quiser me mandar e-mail perguntando como é que tá, né, se tá sem falta ou se tem alguma falta, enfim, podem me escrever. Em relação às notas, eu faria assim uma previsão de provavelmente até o final de semana, até o início da semana seguinte, segunda, terça da semana seguinte, eu conclua a leitura de todos os textos de vocês. Um ponto só que eu já antecipo, que eu no baixar os arquivos eu vi, essa vez eu vou ser mais flexível, mas observem para a segunda e para a terceira avaliação, é a questão das normas, do número de linhas principalmente, da formatação também, né, colocar justificado, etc, que alguns de vocês, acho que tem gente até que talvez mandou o texto sem título, né, tem que ter título, diferentemente dos textos da presença, nesses das avaliações, tem que ter título, né, tem que ser justificado naquelas normas que estão especificadas no plano de ensino. E número de linhas, né? Porque se o mínimo é o número X, é o número X, né? Se fosse Y, eu teria posto Y, né? Então, eu não lembro agora, mas, por exemplo, se o mínimo é 30 linhas, se era para ser 25, eu teria posto 25, né? Então, observem isso, porque tem assunto para falar, né? Então, não tem como dizer que não sabia o que escrever, etc, porque você tem o texto de suporte, vocês podem fazer pesquisas complementares, utilizar o que a gente está falando nas aulas, enfim. E então, para essa segunda, eu vou comentar bem mais rápido o documentário do Menino 23 quando chegar o momento, né, porque vocês vão assistir, enfim. Mas é um documentário, quem já assistiu já percebeu, né, que é um documentário bem interessante, que mostra aí alguns dos pontos que a gente vai falar aqui hoje também. Eu começo para vocês, então, eu tenho aqui alguns livros que tratam sobre a questão do negro no Brasil e na América Latina também,
Mas, na medida em que eu for abordando os temas, eu vou apresentando para vocês, e alguns que são mais referentes à temática, mas que não estão inclusos, principalmente na questão histórica, comento sobre eles mais ao final. O primeiro, então, que já é para abrir os trabalhos, né, sobre a temática, é esse livro aqui, da Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor. É um livro extenso, ele tem 950 páginas, né, quase 1000 páginas. Vocês podem ver também entrevistas com ela no YouTube, etc. Tem uma, inclusive, que ela disse que tinha dado a primeira versão, tinha passado das 1000 páginas, 1500, se não me engano. E aí, editando, acabou ficando em 950 páginas. Mas é um livro que conta muito, dá muita conta do que foi a história do negro no Brasil nos primeiros anos, né? Claro que vocês podem também ver, como eu falei, tem o episódio do Guerras do Brasil, que trata sobre Zumbi do Palmares, Guerra de Palmares, e outros momentos históricos, né? Desde a vinda dos primeiros africanos como escravos, né? Vale muito a pena ver, mas esse livro aqui, na verdade, ele pega uma parte específica mais de início do século XIX, mas ele dá conta também do que foi, principalmente esse período da escravidão, encaminhando para uma transição, né, da abolição da escravidão no Brasil. Porque, na verdade, aí eu já vou antecipar aqui um pouco do que a gente vai ver, que também é a questão dos jornalistas negros, né, no Brasil, dos primeiros, né. Na verdade, ela conta a história da mãe do Luiz Gama, que foi um jornalista importante, né, na história do jornalismo do Brasil, e a história dele, né? É uma história em primeira pessoa, colocada tendo como personagem a mãe do Luiz Gama, contando a história da vinda dela da África para o Brasil, e depois ela se tornando escrava, e depois tendo filho, e daí tem toda a história do Luiz Gama, que é uma história bem forte, assim, né? Então, em resumo, bem sinteticamente, para não nos alongarmos muito, é um livro que eu considero fundamental para se tratar sobre essa temática. Um livro que, apesar do seu tamanho, ele deveria ser lido na escola mesmo, né? Sei lá, terceiro ano do ensino médio, alguma coisa assim. Deveria, sei lá, cair em vestibular e tal, porque trata de um ponto importantíssimo na formação da cultura brasileira e do Brasil, que conta muito, explica muita coisa em relação à trajetória do negro no Brasil e da cultura também, né? E como que foi abafada, né, essa cultura africana, enquanto a gente tem, por exemplo, etnias, etc., que se reúnem em cidades, que tem danças típicas alemãs, italianas, etc. Muito recentemente que começou a se formar grupos assim relacionados à cultura negra no Brasil. Então, conta muito, né, do que foi esse abafamento, né, que foi feito em relação ao negro, ao escravo africano que foi vindo no Brasil. Então, a história dela é mais ou menos a seguinte: ela estava lá na África, agora não vou me recordar exatamente o país, mas próximo à Nigéria, o país de onde ela vem. E, enfim, ela tinha 7 anos, né? Kihind, né, o nome da personagem, o nome dela africano, a localização é no Benin, né, entre o Togo e a Nigéria, né, o local de onde ela é originária é no atual Benin. E ela era uma criança de 7 anos e ela foi de curiosidade ver o que estava acontecendo, né, que tinham homens brancos levando negros, etc. Ela foi lá e aí acabou sendo capturada, e aí a avó dela implorou para levarem ela também. E agora não me recordo se era a irmã dela, uma amiga dela que vai junto. Enfim, as duas são capturadas, a avó dela também. Só que só ela sobrevive, né, aos 30 dias de viagem, né, 30 dias não, desculpa, mais do que 30 dias de viagem, em condições péssimas, sobre
sobre da África para o Brasil. Então até tem um trecho aqui que eu separei que fala sobre a viagem, né? Ela contando sobre a viagem da África para o Brasil, ela coloca: o calor e o cheiro forte de suor e de excrementos, misturado ao cheiro da morte, não ainda do corpo morto, mas da morte em si, faziam tudo ficar mais quieto, como se o ar ganhasse peso, fazendo pressão sobre nós. Já estávamos todos muito fracos, pois era o início do 4º dia sem comer. Então, ela escreveu o livro, claro, a partir de muita pesquisa, né, histórica, de documentos, de cartas, de relatos, de livros, etc. Então não foi algo imaginado, claro que ela transformou isso num romance literário, enfim, mas essa descrição ela é muito realista, né? Então, no livro, a avó dela, da garota, e a irmã dela acabam falecendo na viagem. São, na verdade, antes de falecer, quando a pessoa já estava super debilitada, já era jogada, né, no mar, enfim. E o tratamento era esse, era ficar 4 dias sem comer, fezes, etc., tudo se acumulando, né, pior tratamento possível, né, completamente desumano. Aí ela chega no Brasil, ela é vendida como escrava, e ela narra daí dos escravos dos que estão lá acorrentados e ninguém compra e acabam ficando fracos, etc. E ela é comprada para servir de mais ou menos acompanhante, mas quase como um brinquedo, né, de uma garota branca. Então, e antes disso, claro, ela conta assim, por exemplo, que explica o fato de a gente ter sobrenomes alemães, italianos, portugueses, russos, japoneses, né, na população nossa, e a gente não ter sobrenomes africanos, né? A gente não tem Aditi, a gente não tem sobrenomes de origem africana, né? Apesar de a nossa população ser formada em grande parte pelos descendentes, né, desses primeiros escravos africanos que vieram para o Brasil. Então eles eram batizados e recebiam um nome de batismo. Então sobrenomes africanos viraram Silva, Souza, né, vários sobrenomes aí que a gente tem na nossa população. E aí também eles eram proibidos de fazer qualquer rito religioso, né? Eles eram proibidos de falar a própria língua, né, para evitar também a questão dos levantes. Então eles tinham que aprender muito rapidamente a falar português. Se eles fossem pegos falando a própria língua, levavam chibatadas, sofriam todas as punições, etc. Então tinha isso, né? Essa foi feita essa operação borracha, assim, em relação ao passado, né, desses escravos. E aí ela comenta também sobre os negros vendidos nos mercados, né? Ela coloca: o comum a todos eram os ossos, que de tão aparentes quase rasgavam a pele sem viço e sem cor definida, coberta por imensa quantidade de escaras, né? Então, ela narra muito bem, né, essa parte do lado humano, né, da vinda dos escravos, do absurdo que foi, né, a escravidão no Brasil. Ela coloca isso de uma maneira muito realista, né? Aí, claro, tem a questão também que aparecem os personagens, que teve africanos vindos de seus povos e que eram pessoas poderosas lá e que chegaram aqui e foram escravos, né? Então ela coloca sobre os poderosos na África que foram escravizados. Mais tarde, vendo que isso não mais bastava, ele a acusou de feitiçaria e a vendeu aos mercadores de escravos para que a levassem para longe do Daomé, fazendo o mesmo com várias pessoas da família real, né? Era a primeira vez que isso acontecia na família dos reis do Daomé, né? Que aí ela encontra em dado momento uma personagem que era da família real na África e estava no Brasil, né, como escravo, né, sendo tratado da mesma maneira que todos os outros escravos, né? Então tem vários trechos muito interessantes, assim, porque mostram o que foi, né, a escravidão, né, a questão de estupro, né? Ela narra a cena em que ela é estuprada, né, em que ela tinha então um namorado, mas o fazendeiro, ele fazia questão de tirar a virgindade de todas as escravas, né? Então ela narra, né, a cena em que ela sofre esse estupro, né? Eu queria morrer, mas continuava mais viva do que nunca.
sentindo a dor do corte na boca, o peso do corpo do senhor José Carlos sobre o meu e os movimentos do membro dele dentro da minha racha, que mais pareciam chibatadas. O Lourenço, que é o personagem que era o namorado dela, tinha conseguido chorar. E ao perceber isso, o senhor José Carlos o chamou de maricas e perguntou se estava chorando porque também queria se deitar com um macho, como que estava se deitando com a noivinha dele. Passou o guspe no membro e possuiu o Lourenço também, sem que ele conseguisse esboçar qualquer reação ou mesmo gritar de dor, pois tinha a garganta apertada pelo colar. Virou Lourenço de frente, pediu que 2 homens do Cipriano o segurassem e cortou fora o membro dele. Então, tem filmes, né, 12 anos de escravidão, que mostra muito, né, a questão dos Estados Unidos, dessa tortura, execução, assassinato, né, dos africanos no continente americano de maneira geral, mas foi bastante forte no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, né. Também houve, até o Galeano comenta da questão também dos escravos nos outros países da América Latina, mas aqui a gente vai focar um pouquinho mais no Brasil, né? Então é um livro muito bom. E aí depois, para vocês, também não vou dar muitos spoilers aqui para vocês, mas aí ela tem o primeiro filho, depois tem o Luiz Gama, e ela depois, mais para frente, e tudo isso se passa em Salvador, né, que era então capital, e depois ela acaba se casando com um português, e aí esse português ele é viciado em jogo, etc, e né, adquire várias dívidas e tudo mais, e numa dessas ele acaba, mesmo com o filho deles, que era o Luiz Gama, já nascendo livre, né, ele acaba vendendo ele como escravo, enviando para o Rio de Janeiro, né, quando ele tinha 10 anos. Né. Essa parte da história é real, é biográfica, né, do Luiz Gama. Ele foi vendido pelo pai dele como escravo com 10 anos, e aí ele nunca mais viu a mãe dele. E aí o resto da narrativa, que vai ao mesmo tempo que vai contando esse contexto histórico, é a busca da mãe do Luiz Gama para encontrar o filho, né? E aí, mais ao final do livro, ela volta para a África, né? E aí, claro, ela conta também questões que aconteciam de brigas dentro, né? Por exemplo, entre os africanos e os negros nascidos no Brasil, que havia uma rivalidade, etc. A questão também dos maleses, que a gente vai ver aqui, que são os muçulmanos, que, como eu comentei num vídeo anterior, na África, o norte da África é majoritariamente muçulmano, né? Então, um livro que trata muito bem disso, até já vou antecipar aqui, para quem quer entender melhor, e até sobre em relação à própria cultura e história, né, do continente africano, que pega um caso específico, que é a Guerra de Biafra, né? Na Nigéria, o meio sol amarelo, né, da Chimamanda Adichie, né, que já é bastante conhecida aí no meio da literatura mundial, né? Os livros dela são publicados pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E ela conta a história nesse livro Meio Sol Amarelo da Guerra de Biafra, enfim, tudo o que aconteceu em relação à parte sul da Nigéria, que quis se tornar independente, mas acabou sendo massacrada pela parte norte, que foi financiada pelos ingleses, né? Mas aí, claro, ela constrói todo um romance com personagens, etc. nesse romance. Então aqui ela vai colocar também a Ana Maria Gonçalves, voltando para o livro da Ana Maria Gonçalves, ela vai colocar sobre o falso fim da escravidão, né, que depois a gente vai falar mais sobre isso, né, mas há 1 ou 2 anos, mais ou menos, perguntei a um retornado bastante esclarecido se não havia mais escravidão no Brasil. No caso, ela estava na África e era alguém que vinha recém-vindo do Brasil, né? E ele me disse que ainda havia sim, mas não nas grandes cidades, onde os pretos e crioulos eram mais bem informados, mas havia lugares mais para o interior do país, nas fazendas, onde as pessoas nunca ficariam sabendo que não podiam mais ser mantidas como escravas. A notícia não tinha chegado até elas e talvez ainda fique assim por algumas gerações, e realmente é possível que se encontre hoje, né, ainda pessoas nessa situação, porque tem o vídeo do documentário que vocês vão assistir aí do Menino 23, em que é uma história completamente nesse sentido, né,
se passa na década de 20, um fazendeiro vai lá e adota, entre aspas, né, agora não me lembro o número, 30, 50, não me lembro o número, de crianças negras num orfanato para serem escravas, né, e eu lembro que na época em que eu assisti o filme, um primo meu mais velho comentou que lembrava da infância dele, né, exatamente dessa situação em que havia algumas famílias no interior do Rio Grande do Sul, fazendeiros, etc., que tinham lá a figura do negro, que era um empregado, né, que não recebia salário, na verdade fazia todo o serviço e o pagamento, entre aspas, era ter a cama e uma comidinha lá e etc., né? Então, isso, na verdade, né, se for a fundo aí, se encontra casos como esse ainda hoje no Brasil, infelizmente. Então, mas o Menino 23, né, que vocês vão ver, retrata muito bem essa questão. Então aqui aí a gente chega, né, o negro nos primeiros anos do jornalismo brasileiro, né, na sequência quando vocês forem ver os slides. Mas antes a gente vai fazer essa retomada, né? Que aí tem o livro do Juremir, que trata muito dessa questão que a gente está falando, que é as raízes do conservadorismo brasileiro, né? A abolição na imprensa e no imaginário social do professor Juremir Machado da Silva, que é professor da PUC, colunista do Correio do Povo, né? Ele é professor da pós-graduação na PUC também. E ele escreveu esse livro e ele vai colocar justamente de que há esses registros, né, dessa importação de escravos africanos pelos portugueses, data de 1532, né? Então a gente tem aí 356 anos de escravidão racial, amparada pela lei, né? E 131 anos sem essa escravidão amparada pela lei. Então a gente tem muito mais tempo de escravidão na história do Brasil do que sem, né, em toda a história do Brasil. E mesmo esses 131 anos em que houve, né, após a abolição da escravidão, tem todos os problemas que a gente vai ver, né, em relação ao que continuou, né, que o Menino 23 mostra, 1920 e poucos para 1800, né, e década de 80, de 1800, dá o quê? Dá 30, 40 anos, então, e ainda se estava naquela situação e a gente tem até hoje, né? Então, quando se fala em questões de dívida histórica que a sociedade tem, né, com os descendentes dos escravos, é uma dívida que realmente, quando você lê esses livros, conhece essa história, é algo inquestionável, né? Existe uma dívida gigantesca desde a distribuição de terras, né, que foi dada para os imigrantes europeus, enquanto que a gente vai ver agora, na sequência, como que foi o tratamento dado aos negros, aos escravos e filhos de escravos quando se tornaram livres, né? Então, completamente diferente. Então, a sociedade como um todo tem essa dívida histórica, o Estado brasileiro tem essa dívida histórica. Sim, é inegável, e a gente tem aí só para, né, em relação a números, 356 anos de escravidão amparada pela lei e só 131 anos sem esse amparo legal e mesmo assim com muitos problemas, né? Então a imprensa, só para a gente fazer essa reflexão sobre esses primeiros anos da imprensa e da atuação do negro na imprensa, né? A imprensa surgiu em 1808, né, no Brasil. Então, são 80 anos de imprensa até a abolição da escravatura, né? Então, a imprensa também era algo bastante recente, né? Surge em 1808 e até 1888 a gente tem aí um período de 80 anos, né? Então, surge a questão como que a imprensa tratava a temática, e aí o Juremir vai abordar, né, esse tema no livro dele, né? E aí a gente vai ver também que aquele discurso, né, de que era a cultura da época, não era racismo porque na época era assim mesmo. A gente vai ver que não é bem assim. E o que o Juremir fez, e que acho que é por isso que eu digo que tem questões assim que são abertas a diferentes opiniões, né? Você concordar ou discordar de um determinado, se é a favor ou contra determinada decisão, etc. Ok, por mais mais, né, absurda que possa ser de repente a opinião do outro, mas
em relação a fatos, não tem como, não é uma questão de opinião, né? Dizer que na época havia pessoas a favor e contrárias ao fim da escravidão, porque há registros, e Juremir ele vai nos jornais da época, vai nos discursos, nos anais da Câmara, da Câmara dos Deputados, do Senado, né, nos discursos dos presidentes, dos líderes políticos, que estão lá registrados. Então é documentos, então não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, e o Juremir ele traz esses fatos, né? Então ele vai colocar justamente isso, que havia essa divergência entre as abordagens, né, da imprensa na época. Desde antes, na verdade, ele vai colocar de 1808, né? Desde antes de 1808 havia então esses questionamentos e havia uma oposição aos escravagistas, tanto, claro, dos próprios escravos, obviamente, mas também de uma parcela significativa de lideranças, né, e também da população, que também eram contra, né, que os escravagistas, etc. Então, por isso que eu digo que essa questão de se repetir, de querer tudo dizer que era da época, era a cultura da época, até tem, depois eu vou comentar, um filme eu vou comentar agora, até para não arriscar esquecer. Tem um filme muito bom também que trata dessa questão, mas de maneira mais global. É um documentário que tem na Netflix, que é a 13ª Emenda. Né? A 13ª Emenda, se alguém já viu, muito bom, e indicaria a todos para assistirem. Eu vou ter que dar o spoiler do final, mas é uma frase que é dita no final do documentário. Mas o documentário fala sobre a 13ª Emenda da Constituição Americana, que prevê a liberdade para todos, porém, né, não para os criminosos, né? E aí o documentário, em resumo, mostra como que desde o início se buscou a prisão em massa de negros, e dentro das prisões, né, eles atuam como escravos, porque as prisões, principalmente as prisões nos Estados Unidos, elas são privadas, né? Então os presos trabalham, mas até aí, né, muita gente pode dizer, não, beleza, o preso está trabalhando, está sendo útil para a sociedade, mas aí vem o porém, que o documentário mostra, que é a denúncia feita pelo documentário, de prisões contra negros ou por, né, maneira injusta, como tem casos recentes aí, como também por motivos que lá no início era, por exemplo, a vagabundagem. Tinha leis que previam a prisão por vagabundagem, por outros motivos, né, super banais, né? Então, imediatamente acabou a escravidão, mas se lotou as prisões com pessoas negras e se colocou elas trabalhar enquanto criminosos, né? E isso segue até hoje, né? E o documentário dá conta de tudo isso, mas ao final, né, um dos entrevistados coloca justamente isso, que muita gente diz, se fosse, né, no tempo da segregação americana, e aí tem outro filme muito bom que é o Green Book, que ganhou o Oscar de 2019, que vale muito a pena assistir também, mas que trata desse período aí da segregação americana, mas ele coloca, as pessoas falam, se fosse no tempo da escravidão eu teria me indignado, se fosse no, né, como que aceitavam a segregação racial, os negros terem que ficar de pé no ônibus para os brancos sentarem. Mas ele coloca, a gente está vivendo isso hoje, né? A gente, né, os Estados Unidos e no Brasil também em relação a outras questões, a gente está vivendo isso hoje. Então, não precisa dizer, se eu fosse daquele tempo eu ficaria indignado. Não, a gente tem N elementos aí que mostram o racismo não só da sociedade, mas das próprias instituições, né, no Brasil e nos Estados Unidos, mais especificamente nesses casos. Mas voltando aqui então, né? Tudo isso para dizer que havia uma oposição desde aquela época, né, desde antes do surgimento da imprensa. E como que o Juremir descobriu isso? Indo lá nos registros da Câmara dos Deputados, indo lá fazendo pesquisa de verdade, né, e não simplesmente colocando lá e não existe racismo no Brasil, isso aí é mimimi, blá, blá, blá. Não, ele foi lá e está aqui, né? Dá para se discutir a opinião depois, mas não tem como negar isso que está aí registrado, né? E aí a gente, enfim, aí teria o sonho de muitos de fazer como no 1984, que seria de apagar os registros para ninguém saber o que aconteceu, né? Mas vamos tentar não fugir muito.
O Juremir vai colocar: a acumulação primitiva do capital das classes dominantes brasileiras foi produto da barbárie legalizada, né? Então, claro, aí ele vai colocar muito, ele traz muitos argumentos, e aí que está a questão do título do livro, das raízes do conservadorismo brasileiro, que é o fato dos grandes fazendeiros, etc., a questão financeira. Eles tinham lá uma mão de obra massiva, tinha centenas de escravos negros mantendo a sua produção, ele não gastava nada, né, dava comida estragada e o que desse, né, para os escravos sobreviverem. Eles trabalhavam do nascer do sol até de noite e eles não gastavam nada, e então para eles mudar isso representava né, acabar com a escravidão representava prejuízo financeiro, né? Então a questão do dinheiro, de novo, obviamente, era o principal argumento, né? Era o principal. Aí levava a criar outros argumentos absurdos, do tipo, a gente tirou eles da barbárie, da vida da selva africana para serem civilizados aqui, etc., né? Como se eles estivessem ainda sendo benfeitores. Então é uma adaptação do discurso, mas que no fim tem essa finalidade do lucro, né? Então a imprensa no passado como hoje tinha uma parcela significativa também que estava submetida a esse poder econômico. Então uma parcela da imprensa dava voz, né, a esses escravocratas e ficava a favor por questões financeiras, né, ou o proprietário do jornal, ou o patrocinador, etc. Nada muito diferente do que a gente tem hoje em relação à mídia de maneira geral em alguns casos, né? O contexto, então: os negros foram mantidos sequestrados em cativeiros públicos e familiares sob proteção de leis de conveniência feita pelos interessados. Então quem fez essas leis, né, foram os interessados, foram os que traficavam escravos, que compravam os escravos, que os utilizavam nas fazendas. Então eles que fizeram as leis, né? Então eram leis que atendiam também a uma parcela pequena da população, que era quem tinha esse poder aquisitivo para ter, né, essa estrutura. Aí a gente volta lá para um defeito de cor. Eu vou deixar aqui, na verdade está repetido o que eu já tinha lido antes sobre a travessia, né? Quer dizer, viagem de meses em que os doentes e mortos eram lançados ao mar, né, para não contaminar os outros, porque era mercadoria, era visto como mercadoria. Então se num navio negreiro havia um doente que contaminasse os outros, era perda financeira, né, para quem estava comprando. Então era tudo visto sob o ponto de vista econômico também, né? Tanto durante a viagem quanto na chegada, né, a ração era o mínimo necessário para eles não morrerem, né? Só para garantir a sobrevivência para chegarem vivos. Aí vem a questão do comércio de negros, né, que a gente comentou um pouco antes. E aí a gente chega nas revoltas, que aí, como eu comentei, eu sugiro vocês a procurarem na Netflix e também no YouTube, né, o que trata a questão dos Palmares, que é até a mais conhecida, mas a Ana Maria Gonçalves traz a Revolta Malês, que é uma revolta que praticamente não ficou muito registro, porque todos os sobreviventes foram executados ou ficaram inválidos, então muito pouco se ficou de registro dessa história, mas que ela recupera. Que acontece, ela traz essa recuperação em 1822, acontece a independência, né? Aí em 1831 passa a ser proibido o tráfico de escravos.